Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Nesta quinta-feira, em São Paulo, foi realizado o lançamento oficial do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O encontro, marcado para outubro na capital paulista, vai debater estratégias para dobrar a produção do agro com sustentabilidade. A produtora Anne, do Piauí, ficou tão encantada quando participou pela primeira vez do congresso que tornou-se embaixadora do evento. A missão dela é reunir o maior número de produtoras do Nordeste para assistir às palestras. E a gente começa a ter várias ideias e coloca em prática. Assim foi comigo. Então a gente sai do casulo e olha para um mundo diferente, para coisas que a gente, de repente, não estava enxergando, não estava identificando. Cerca de 3.000 mulheres de todo o país devem participar do congresso, que será realizado em outubro na cidade de São Paulo. Na 8ª edição, as visitantes vão debater como dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade. Para crescer o PIB brasileiro, nós precisamos dobrar o agro brasileiro de tamanho. Existem condições para isso? Existe ciência, tecnologia, recursos humanos, conhecimento e demanda. Este ano, o congresso terá temas mais técnicos, além de palestras com mulheres líderes de empresas, que vão contar a trajetória profissional. É sempre uma referência. Então, a hora que eu tenho alguém que eu possa me espelhar, eu admiro e eu tenho uma referência, fica mais fácil de eu acreditar que eu também consigo. Quando ela vem, encontra outras mulheres que têm ótimos resultados e umas que não têm, que estão procurando também esse saber, elas levam para casa essa energia, né? Chega lá, quer mudar tudo, quer fazer um monte de coisa. O lançamento oficial do evento ocorreu em um restaurante de São Paulo. Quem está participando do congresso consegue fazer várias conexões, fazer o tal do networking, né? E a gente começa a trocar muitas ideias de várias regiões. Fui num congresso das mulheres para assistir e eu achei ele muito enriquecedor, ele traz muita informação técnica, também a questão do networking. E aí eu passei a apoiar esse tipo de evento, porque eu acredito que trocando experiências e tendo informações, as mulheres se sentem mais seguras e mais capacitadas para atuar no mercado do agro. A cotação do boi gordo recua desde fevereiro, mas a tendência é que o preço volte a subir. Acompanhe as informações da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Eu estou aqui para reportar como é que foi o mercado do boi gordo nessa semana, não é? Bom, a gente teve duas boas notícias, né? Primeiro que a cotação da arroba do boi gordo reagiu em São Paulo, subiu R$ 3,00 por arroba na terça-feira e perto já do final da semana, entre quinta e sexta-feira, a gente recebeu a notícia da retomada, né, da exportação de carne bovina para a China. Então, a cotação da arroba do boi gordo, que já tinha atingido um nível de resistência, afinal já fazia quase 15 dias que o preço estava estável, mesmo com o embargo à exportação, a arroba começou a subir, já vinha subindo em outras praças pecuárias no território nacional, e agora com a notícia da liberação da exportação, o mercado acredita, né, nós acreditamos que o mercado reage. Agora, a exportação mesmo só deve ser retomada a partir da semana que vem, não é? E a perspectiva, então, de preço da semana que vem é de firmeza a estável, porque não é porque a exportação foi retomada que o pecuarista vai sair correndo vendendo boi, não é? Ele já vinha vendendo boi para o mercado interno, vinha vendendo aquelas categorias que não são classificadas para atender o mercado chinês, ou bois com mais de 30 meses de idade, vacas mais zeradas, não é? Então a coisa ainda a gente vai ter que ver como é que fica, não é? Mas de qualquer maneira a notícia é muito boa. Além disso, além da notícia da retomada da exportação para a China, o que deve trazer aqueles outros países que também tinham suspendido o comércio. A gente teve mais plantas habilitadas, né? A gente teve 4 plantas habilitadas e uma reabilitação, o que também deve ajudar a suprir esse mercado.
É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Espero encontrá-los todos gozando de boa saúde, fazendo bons negócios e até a semana que vem. E sobre o impacto do mercado bovino após o fim da suspensão do embargo da carne brasileira à China, o colunista do AgroMais fala sobre o assunto. Mas já está gerando consequências aqui no mercado físico brasileiro. A gente já percebe a alta das cotações da arroba do boi gordo, mas o impacto é sem dúvida muito positivo para o setor. Esse período de 30 dias que o Brasil deixou de vender carne bovina com destino à China deve custar aí, em termos de arrecadação, em torno de 500 milhões de dólares. Então, estamos falando aí de valores bastante expressivos e isso vai gerar aí um impacto negativo na nossa balança comercial. Mas, de qualquer forma, a retomada das exportações é uma excelente notícia. Resta agora renegociar esse protocolo sanitário para evitar que problemas assim se repitam. Por ser um período de 30 dias de embargo, né, a arrecadação brasileira das exportações brasileiras vai acabar sentindo por essa ausência de 30 dias sem vendas com destino ao nosso principal mercado. Então, realmente, acaba gerando um impacto negativo na balança do setor. Mas, de qualquer forma, agora é colocar o trem nos trilhos novamente, né? Fazer o mercado voltar aos eixos e voltar aí a experimentar preços mais altos da arroba do boi gordo, o Brasil vendendo grandes volumes de carne bovina novamente. Isso é fundamental para o mercado, isso é essencial para a gente ver o mercado encontrando o seu equilíbrio novamente. O mercado estava bastante desregulado em função do embargo e agora começa a caminhar em direção à normalidade. O que nós temos aqui é os produtos, os animais que serão abatidos a partir de amanhã. Tem produto estocado que estava aguardando esse aval da China para atender as demandas chinesas, que também devem atingir o seu destino, devem ser embarcados, esse produto também deve ser embarcado com destino à China, e isso vai aliviar a estrutura dos frigoríficos que estava se deparando aí com um estoque bastante elevado, estava mantendo uma estocagem alta justamente por conta desse embargo, aguardando a posição chinesa. Lembrando que os frigoríficos que exportam para a China não estavam abatendo para atender o mercado chinês nesse período. Tá? Eles não estavam realizando abates, não estavam trabalhando por conta justamente desse embargo, não estavam operando. Muitos deram férias coletivas, alguns estão retomando os trabalhos nessa semana, tá? Então, basicamente, a gente vai ver realmente o mercado caminhando para a sua normalidade. A seca pode fazer o solo reduzir a produção de pasto. E a pesquisadora da Epamig, Fernanda Gomes, falou sobre o assunto. Basicamente, o produtor, né, o pecuarista, reservar, né, 1, 2, 3 piquetes, depende do tamanho, e deixar vedado, né, que o pessoal também chama de vedação de pastagem, para ser utilizado no período de escassez de forragem. Quando a gente pensa em pasto diferido, vem o que é costume da gente observar aquela macega, né, aquele pasto passado com muito material morto, muito material senescente, né? Então, aí que está o erro, que é a época de diferimento. Né? Então, normalmente, aí é onde que tem o maior, onde a gente vê o maior erro, né? Então, se você erra na época de diferimento, né? Normalmente, o que acontece é fazer o diferimento muito antes. Então, tem um acúmulo muito alto de material morto, que não é interessante para o animal consumir. O diferimento de pastagem, assim como, né, o sistema de produção animal e pastagem, ele é muito dependente das condições climáticas, né? Então, assim, até em relação ao ano é diferente. Mas o que a gente usa? 30 a 40 dias antes do final da época das chuvas, que é o recomendado. Do gênero Panicum, né, como Mombaça, Tanzânia, Páspalo, Andropogon também, são espécies forrageiras que têm um grande acúmulo de colmo. Então, é interessante que a gente escolha forrageiras que têm mais acúmulo de folha e menor acúmulo de colmo, né? Que não tem aquele crescimento essa produção tão grande de colmo. Então, por exemplo, braquiária, né? Normalmente, forrageiras do gênero braquiária que são utilizadas, mas do gênero Cynodon também, né?
Tifton, Estrela também a gente pode utilizar para fazer o diferimento de pastagem. Normalmente, o que a gente vê, né, nos estudos aí, especialmente do pessoal do professor Dilermano, do professor Manuel, é que entre 10 e 20 centímetros é o ideal para a gente rebaixar esse pasto antes de iniciar o diferimento. Quando você rebaixa muito o pasto também, você diminui a longevidade dele, a gente acaba degradando esse pasto, né? E se tiver com uma altura inicial maior, né? A gente pode ter aí um acúmulo maior de material morto, então não retirou, né, aquela parte de baixo ali que tem o material morto, e aí o que acontece? Atrapalha a entrada de luz na base do perfilho, né, das plantas. E essa entrada de luz na base das plantas estimula novos perfilhos. Então, acaba acumulando mais material morto quando você não rebaixa de forma correta. O ideal é que esse animal, os animais que entrarem no pasto diferido, que ele não permaneça, né? Que eles não permaneçam o tempo todo nesse piquete. O ideal é que a gente escalone a entrada desses animais dentro da área que você escolheu para diferir. Mas entre 65 e 85 dias é um período que a gente pode contar com ele. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o Tatersal. Vamos falar sobre a expectativa da safra de grãos em Santa Catarina. Vem assim como no Brasil, ela vem aumentando a área de cultivo também em Santa Catarina. E nós vamos ter aí cerca de 730 mil hectares primeira safra. Segunda safra é pequena, né, no sul, e que vai representar aí 2,74, 75 milhões de toneladas, podendo chegar com a segunda safra, que não é tão grande, a próximo de 3 milhões de toneladas. Santa Catarina não é tão representativo na produção de soja. No entanto, como grande consumidor, é interessante esse volume de produção para atender as fábricas de rações, né, a nossa agroindústria, que é fortíssima, em termos de demanda de farelo de soja, também de milho, né? Nós temos uma demanda enorme, cerca de 7,3, 7,5 milhões de toneladas de milho, produzimos 2,5, então vamos continuar importando, trazendo do Centro-Oeste, do Paraguai e da Argentina, cerca de 5 milhões ou mais de toneladas de milho. Mas realmente a safra de soja está boa, estão batendo a produtividade recorde no estado, registro aí de próximo de 100 sacas por hectare em algumas lavouras, em várias lavouras, o que dá um alento para o produtor, porque nas últimas 2 safras tivemos estiagem, né? Tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina esse ano se escapou da estiagem forte, né? Então está uma safra normal, com tendência de boa produtividade. Nós tivemos estiagem forte, esse ano a gente recupera, né? Recupera próximo de 1 milhão de toneladas. Então, isso é interessante, né? O estado aí precisa trazer menos milho de fora. 2,5 milhões de toneladas, 2,7 nessa faixa, é interessante, né? Porque nós temos uma necessidade muito grande do cereal, já repito que são 7,3 milhões de toneladas, a demanda pode aumenta ano a ano, né? Com a nossa agroindústria muito forte, suínos e aves, somos grandes exportadores, primeiro e segundo maior exportador do Brasil, suínos e aves, então o milho é um alento, né? 1 milhão de toneladas a mais, 1 milhão que deixamos de trazer de fora do estado e até de outros países, né, importar. O atraso no plantio do milho vai impactar no custo de produção de aves e suínos no Paraná. Por conta do atraso no plantio, 43% das lavouras ainda estão em fase de germinação. Nesta época, no ano passado, já estava praticamente finalizado. Deveria estar mais ou menos com umas de 15 a 20 folhas já.
Ela está com 4 folhas. A condição climática gerou um efeito cascata no campo. Ainda tem muita soja para ser colhida. E o plantio do milho é o mais atrasado dos últimos 7 anos. E como tudo no campo é interligado, o prejuízo causado por uma quebra na safra de milho vai além da lavoura. A Copavel, que é uma das principais produtoras de frangos e suínos do estado, já se preocupa com a falta de milho para a ração dos animais, o que deve aumentar também os custos de produção de carnes. O Paraná é o maior produtor de frango da região sul e também do Brasil, e é o segundo maior produtor de suíno da região sul e do Brasil. Isso vai demandar aumento de preço, custo do frango, suínos e outros produtos que usam o milho na ração para as suas atividades. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com Tatersal. Um levantamento mostra que o ovo foi o único produto da cesta básica que teve reajuste no preço em todas as capitais pesquisadas. Há 10 anos, o Rafael distribui ovos para Curitiba e região metropolitana. Desde fevereiro, ele tem enfrentado a falta do produto. Hoje fechou mais cedo porque o estoque já estava todo vendido. Eu vou baixar as portas porque eu não posso atender todo mundo. Uma das explicações para a escassez é a quaresma, época em que a procura por ovos aumenta muito. O alimento, que é um dos principais itens na mesa dos brasileiros, também está mais caro. Tá muito caro o ovo. Para de comprar, né? É mais fácil comprar o bife hoje em dia, você não concorda comigo? Porque o ovo tá um absurdo. Um levantamento feito por uma empresa de inteligência de mercado em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia mostra que o produto foi o único da cesta básica que teve aumento de preço em todas as capitais pesquisadas. As maiores altas entre janeiro e fevereiro foram em Fortaleza, São Paulo e Belo Horizonte. Na média, a dúzia de ovos brancos passou de R$ 10,49 em janeiro para R$ 11,43 em fevereiro. Os comerciantes atribuem a alta dos preços à pandemia e à inflação. Segundo a pesquisa, o alto custo de produção e da alimentação das aves explicam o aumento. Sobe combustível, sobe luz, sobe água, sobe manutenção e automaticamente a alimentação do animal também subiu muito, produto final mais caro. Nesta época do ano, o consumo de pescado aumenta no Brasil e o preço também. Por isso, tem que pesquisar. Não é só uma questão de gosto. Pela tradição católica, na quaresma, período de preparação para a Páscoa, muita gente troca a carne vermelha por pescados. O peixe quer dizer renovação, fartura. Aqui no Mercado do Peixe, um dos principais pontos de venda de pescados de Salvador, o movimento de clientes cresce 50% durante a quaresma. O problema é que os preços também subiram. Inclusive de alguns dos peixes mais consumidos, como vermelho, badejo, corvina e salmão. Aumentou em torno de uns 15%. É de acordo com a procura e a demanda, né? A corvina mesmo, que vendia de 15, agora está vendendo de 18. E o vermelho, que era 35, tem entre 40 e 45 o vermelho. Na Semana Santa mesmo, a tendência é aumentar consideravelmente, viu? Peixe bom não é só aquele peixe mais caro. Lógico que ele tem mais, por exemplo, ômega 3, que vai trazer mais benefícios. Mas um peixe mais em conta, como, por exemplo, a corvina, ela tem gordura de boa qualidade, ela tem proteína, ela tem vitaminas, que vai sim favorecer a saúde como um todo. Já imaginou cuidar de uma lavoura inteira sem pisar na fazenda? Isso é possível graças ao agro cada vez mais digital. É o que a gente vê agora na reportagem da série especial. No agronegócio, o trabalho remoto e a digitalização vieram para ficar. Esta usina de cana-de-açúcar em São Manuel, no interior de São Paulo, é um retrato desse novo mundo. Em menos de um ano, a tecnologia transformou o cenário. As coisas mudaram com a aquisição dessa máquina aqui, que custa cerca de R$2 milhões. É ela que tem a tecnologia capaz de calcular toda a aplicação dos defensivos agrícolas, milimetricamente, pelos 45 mil hectares. Essas máquinas permitem para a gente, primeiro, controle da qualidade de aplicação, ela tem uma eficiência dentro da máquina, desde parte climática quanto na parte de pressão de aplicação. Então, nos gera uma aplicação mais homogênea e melhor.
E no segundo ponto, ela gera otimização do uso de insumos, já que ela evita a sobreposição de aplicação. Então, não corro o risco de ocorrer 2 aplicações no mesmo lugar por um erro operacional ou por qualquer outro motivo. O controle também é feito remotamente. A máquina que está em operação no campo aparece em tempo real na tela da central técnica. Aqui a gente pode ver 2 pulverizadores, né? Um trabalhando, né? Então você vê o mapa pintadinho aqui, aonde ele está passando, né? A área que ele está cobrindo, um outro pulverizador parado. De dentro da máquina, na fazenda, o operador também tem acesso a um computador de bordo, em comunicação direta com o que está na base. Conforme ele aplica os defensivos agrícolas na lavoura, de dentro do escritório, a equipe técnica acompanha tudo, passo a passo. Olha a imagem que está dando aqui, volume do tanque baixo, reabasteça o tanque de solução. É um alerta para o operador do trator, da máquina. Sim, é um alerta para o operador e também para o COA, né? Para a central de operações da usina, que esse equipamento precisa ser reabastecido. O investimento em pesquisa é fundamental para a evolução da digitalização do agronegócio. A Escola Superior de Agricultura da USP mantém em Piracicaba a ExalcTech, uma incubadora de novos negócios que dá suporte para a criação de startups e micro e pequenas empresas em parceria com a iniciativa privada. Dos setores da economia, o agronegócio é um que tem uma ciência própria. E isso é uma qualidade do setor muito importante. Se o Brasil, há 40 anos atrás, era importador de alimentos e hoje ele exporta alimentos para o mundo, é em função do investimento em pesquisa. Então, nós muitas que se pequeno ecossistema ExalcTech ficam simplesmente acompanhando e procurando se inteirar do que a ExalcTech tem feito até para elas poderem incorporar nos seus modelos de negócio. Não tem ninguém aqui dentro e a estufa na fazenda da Exalc está formalmente como se fosse um local cheio de trabalhadores. É que com a agricultura digital, tudo é feito à distância através de aplicativo de celular. Aqui, ó, as plantas estão recebendo a água pela irrigação por esse canal. E aqui por cima, a câmera faz o mapeamento da plantação enquanto corre o dia. Os fazendeiros, agrônomos, biólogos, a essa hora, estão lá no laboratório, fazendo tudo pelo computador. Marco Ferraz fez agronomia na Exalc e voltou para se aprimorar na pós-graduação. Foi aqui que ele desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer análise detalhada da evolução de novos fertilizantes, ainda em fase de testes na plantação, reduzindo erros e perdas. Esse aqui é um milho, por exemplo, e eu apliquei determinado produto nesse milho, eu quero ver como que ele se comporta, né? Aquela câmera passa por cima. Aquela câmera ela vai passar por cima de forma automática, eu simplesmente seto os horários que eu quero fazer essa avaliação. É isso aqui. E aí aqui ela já vai para a internet e aqui eu consigo ver toda a minha análise, né? Como que essa planta se respondeu ao longo do dia, ao longo dos horários, né? Tudo feito a uma distância de 20 quilômetros entre o laboratório e a estufa. É o fim de mais um dia de trabalho no campo, mas que contou com muitos trabalhadores aqui da cidade. Sinal de novos tempos. E o Tatarsal de hoje fica por aqui. Excelente fim de semana e na segunda eu volto com outras informações. Até lá! Tchau!